Eu sou Marília de Abreu e você está aqui no nosso canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre as parcerias que as bruxas realizam dentro da sua atividade com bruxas, as suas atividades mágicas. Olá! Sendo a bruxaria uma religião que ela é xamânica, né, e é uma religião que lida com o animismo, lida com a magia, nós consideramos que a mente divina está presente em tudo. Né? Partindo desse princípio, a ideia de que a gente também não está sozinho, né? Não está sozinho nunca. E a gente, diferente de outras religiões, a gente não usa, não tenta conquistar o auxílio dos seres que estão por aí, né? Incorporando, fazendo oferendas, vinculando de alguma forma, sujeitando, não é por aí. Na bruxaria a gente tem uma perspectiva de que os seres estão todos evoluindo, a gente tem especializações, né? Pessoas, tanto eu tenho as minhas coisas nas quais eu sou boa, outras coisas eu não sou. Isso, mesmo sendo professora, não quer dizer que eu seja perfeita, magnífica em tudo, né? Tem algumas coisas que a gente consegue alguma coisa, mas tem outras que a gente precisa de ajuda. Isso faz parte de todo mundo, todos os seres. A gente se especializa. E nessa perspectiva que as bruxas têm, a gente tem um conceito de parceria. Na parceria, a gente não está pretendendo sujeitar nenhuma entidade, nenhum ser, nem ao menos também se sujeitar à vontade desses seres. Existe uma relação sem hierarquia. Sem hierarquia, mas sim, se você pede o conselho de um médico no assunto que é a especialidade dele, você vai ouvir, né? Você vai levar em conta aquela opinião, porque é uma opinião de uma pessoa que entende, uma pessoa que estudou, que sabe mais que você naquela área. E a mesma coisa acontece quando a gente faz as nossas parcerias. Dentre essas parcerias tem o que a gente chama de familiares, né? Os familiares, já abordei isso em uns vídeos atrás, sobre a questão dos nossos animais de estimação, os bichos que nem todo animal de estimação é um familiar, mas normalmente eles são seres físicos, né? Que tem uma missão de estar ao nosso lado e a gente é reciprocidade, né? Uma reciprocidade. Aliás, toda relação ela deve se basear em reciprocidade e respeito, né? Então, quando a gente tem um animal em casa, né? Ele ajuda nesse aspecto que é mais instintivo nosso. Ele desperta em nós esse lado mais instintivo, mais animal, essa espontaneidade, essa questão de como que você vai expressar a sua natureza mesmo, né? Eles não têm essa coisa de fazer bonito, de impressionar ou disfarçar, né, escamotear alguma coisa, né? Eles se expressam, e isso é uma excelente lição para nós, e o afeto deles também é verdadeiro. E isso muitas vezes é tudo o que a gente está precisando em determinados momentos, né? Mas existem também, no plano astral, o que a gente chama de seres do astral, seria o nosso aspecto instintivo, o nosso aspecto animal, que a gente chama de animal de poder. Algumas pessoas não têm animal, tá? Algumas pessoas têm uma planta de poder, um outro tipo de ser, tá? Nós não temos
dentro da bruxaria, aquela perspectiva que algumas religiões, algumas filosofias têm de que existe uma hierarquia, né, entre os seres, né? A gente não tem essa perspectiva, a gente sabe que sabedoria e espiritualidade está acessível a todas, a todos. E aí o que acontece? Esse animal, ele vai espelhar, acho que a palavra não é espelhar, ele vai expressar o aspecto instintivo complementar aquelas características que nós precisamos desenvolver e que ainda não temos, né? Então, eu sempre comento, eu gosto muito tem alguns filmes, alguns livros, alguns desenhos animados que a gente vê muita sabedoria, então eu gosto de comentar com os meus alunos, né? Então tem um filme que eu acho uma doçura, que é aquele filme Irmão Urso, em que o índio descobre que ele é o ursinho do amor e ele fica assim, achando que é menos, né? Mas que era justamente o que ele precisava desenvolver e foi através de quando ele virou urso que ele virou homem, né? Que ele virou, que amadureceu e que ele se desenvolveu. A ideia é seres que estão dispostos a nos ajudar. E no caso do animal de poder, é uma contrapartida nossa mesmo, tá? É um aspecto nosso com uma identidade própria, com possibilidade, inclusive, de nos abandonar, tá? Então, assim, as pessoas, elas pensam assim, não, se é meu, eu chamo, tem que vir. Tá? Ele está vinculado à sua natureza verdadeira, à sua essência, à sua alma. Ao seu lado espiritual. Se você estiver se traindo, eles também te abandonam, tá? E não pense que possa existir nada pior, porque é como se você estivesse sem um dos sentidos. Tivesse cego, tivesse sem capacidade de se locomover, de se defender, é uma coisa que você vai ter faltando, né? Quando você lida com esses seres, você tem uma relação assim. Eles são a visão que você não enxerga, a percepção que você não tem, a, a dimensão, né? Eles estão na outra dimensão, então eles estão vendo as coisas, fazendo uma leitura diferente daquilo que você está enxergando. Então, o conselho que eles dão, a ajuda que eles dão é fundamental para o universo das bruxas, porque assim, a gente vive num universo em que a gente desenvolveu alguns sentidos, algumas capacidades, a gente tem até o olhar, né, o nossa vista, ela é mais predisposta à luz do que à escuridão, então os animais, eles têm uma capacidade de enxergar no escuro, né, que a gente não tem, que a gente perdeu, provavelmente, e que isso é bem simbólico, né, as nossas escuridões, as nossas dificuldades, as nossas sombras, né, a gente tem que ter algum auxiliar para estar ajudando a enxergar. Então, é uma relação muito bonita, é uma relação de parceria. É interessante que as pessoas pensam assim, não, isso aqui é um arquétipo só, né? É só uma forma de pensamento, alguma coisa assim, não, né? Eu já tive casos de alunos cujo animal de poder teria sido um bicho que teria existido em outras vidas, que já tinha tido outros encontros, que relações, inclusive, de um matar um, outro matar o outro, numa vida um comeu uma coisa assim, mas isso foi estreitando os laços e esses seres ficaram ligados, né? Essas relações, a gente tem que entender assim, que na bruxaria a gente não tem uma perspectiva de que os seres são superiores, inferiores, estão ao nosso serviço ou não. Na bruxaria a gente tem uma perspectiva de que a gente tem uma política de boa vizinhança. E a gente tem uma relação respeitosa com todas as dimensões. Por quê? Porque a bruxa, ela anda entre mundos. É a função psicopompa.
E a gente tem essa capacidade de vai para os mundos superiores, vai para os mundos médios, vai para o mundo inferior, e lida e conversa e interage e tem o respeito desses seres. Por quê? Porque a gente faz a lição de casa. O que é a lição de casa? A lição de casa é a gente não está só pedindo. Isso eu acho extremamente relevante, eu acho que poucas pessoas se dão conta disso, né? Quando você vai em outras religiões que lidam também com magia e que existe essa coisa do incorporar, essa coisa da mediunidade, essa coisa de você tá sempre pedindo orientação para alguém, para um ser, para uma coisa, você tá sempre se submetendo, você está sempre é uma atitude infantil, né? Uma atitude de... Tem um cachorro aqui. Quer vir? Vem cá. Vem. 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 Ah, você não quer vir? Então não vem. Quer colo, depois não quer. Você está sempre na condição de pedindo ajuda, pedindo orientação, pedindo para o que tem que fazer para resolver isso, o que tem para fazer aquilo. A gente vai atrás de resolver. Então, quando a gente tem um contato com algum ser, e às vezes até seres que vêm dessas religiões, né? Porque se você tem um guia espiritual, você pode estar adotando uma outra religião que de um outro panteão, né? Mas às vezes aquele guia quer te acompanhar. É diferente de você ficar com um pé em cada canoa, né? De você querer seguir as duas, porque são sistemáticas totalmente diferentes. Quer dizer, agora não está conveniente para mim aqui, eu vou lá, que lá eu só resolvo na coisa do... Eu faço um trabalho e resolvo as coisas, né? Não, aqui na bruxaria você vai se desenvolver. Isso é uma coisa muito importante, quer dizer, a gente traz, o que é desenvolver? A gente traz um potencial de luz brilhante, um potencial fantástico, mas a gente também traz uma bagagem de todo o nosso processo de aprendizado durante todas as vidas que a gente já teve, e os traumas, os preconceitos, as mágoas, os vínculos negativos, as dívidas, as coisas que a gente vai tendo que largar, a gente vai tendo que depurar, a gente vai tendo que entender, a gente vai tendo que curar, né? E à medida que a gente vai fazendo isso, a gente vai conseguindo trazer aquilo que é essencial para a luz. E se a gente faz essa lição de casa, quando a gente chega diante de um ser que pode nos ajudar em algum aspecto, esse ser tem um respeito, né? E isso é de extrema relevância no trabalho mágico, porque você não precisa estar comprando com oferendas, nem se sujeitando a incorporar. Quando você incorpora, na verdade, o crédito, né, daquilo que você está fazendo não é seu, né? Você está só cedendo o seu corpo. E ao passo que quando você alcança o estado de ou sabedoria ou de poder, você está... se bem que sabedoria e poder são consequência, né? Mas você está fazendo a sua parte, né? Então você não está só pedindo. E a gente tem também, além da relação desses familiares, né? O animal de poder, os nossos animais domésticos, que inclusive teve um aqui que estava querendo participar. A gente também tem dos seres que querem nos acompanhar. Mas sejam ancestrais, seja nossa linhagem, seja os bruxos também, que foram de outros, às vezes até vivos, né, que continuam atuando, né? A gente não é porque tá vivo que você não pode não ser um ser que esteja orientando e ajudando pessoas que estão encarnadas, tá? Já tive bastante essa experiência de alunos se referirem a mim em situações em que eles estavam
não estavam em contato comigo e tiveram alguma orientação. Quer dizer, a gente está trazendo aquilo que a gente desenvolve é um patrimônio humano, né? E aí a gente se torna também fonte para essas pessoas que precisam. Mas sempre tem que ter a lição de casa, como eu já disse. Em relação ao plano divino e em relação também aos elementais, aos seres que estão na natureza, né? A gente, quando realiza um feitiço, quando realiza uma magia, a gente não usa exclusivamente o material em si, a gente se conecta com o ser que está ligado, a consciência que está presente naquele material, seja uma erva, seja uma planta, um cristal, o que for, né? A gente desperta na verdade, e a gente pede. E esses seres, gente, é importante que todo mundo entenda que esses seres, eles não são escravos, eles têm uma natureza, têm individualidade e eles podem também não fazer ou nos largar na mão e, enfim, tem que existir um respeito. Mas existe o que a gente chama de elemental artificial, né? Que seriam seres que a gente cria, e aí sim com função, e aí sim, como são criaturas que a gente que criou, a gente tem também a possibilidade de desfazer, e esses seres eles cumprem tarefas, tá? E eles não questionam se esses aí sim. Mas aí, quando a gente usa, e se a gente vai usar, é para finalidades específicas e coisas que a gente precisa terceirizar. E aí, o que acontece? Esses seres, eles são, na verdade, energia nossa, que a gente determinou. A mesma coisa que eu dissesse assim, minha mão vai lá e pega a caneta. Peguei, a mão obedeceu. Então, é uma projeção energética de nós mesmos que a gente determina para realizar alguma atividade. E, às vezes, são até visíveis, né? Tem pessoas que conseguem enxergar. Então, assim, eu acho importante que todo mundo que está buscando a bruxaria saiba assim, a bruxaria você busca ter autonomia. Autonomia não significa que você não possa ter parcerias, né? Que você não possa ter auxiliares, né? Mas a nossa relação com o que a gente chama de seres auxiliares é uma relação de respeito, tá? De autonomia, tanto nossa quanto deles, e eles têm um papel importantíssimo no nosso trabalho, porque nem tudo que a gente... Porque eles têm poderes e têm capacidades que são complementares aos nossos. Esse vídeo, assim como boa parte dos que eu tenho feito, eles são sugestões de alunos e seguidores, e a gente tá meio pobre de sugestão. Então, as pessoas que estejam tem alguma dúvida, alguma coisa que queiram que a gente vá desenvolvendo, por favor, coloque aí nos nossos comentários. Outra coisa, se vocês puderem compartilhar, se vocês puderem divulgar o nosso trabalho, a gente agradece bastante para aumentar a visibilidade e também até para vocês enxergarem mais, porque se vocês não interagem no nosso canal, o YouTube não manda para vocês as nossas notificações, tá? Então, se inscrever, compartilhar, comentar, dar sugestão, é um trabalho que é para também ter uma interação, tá? Eu gosto muito das perguntas e aprecio bastante que vocês estejam participando.